Exército israelense afirma que 20 caças da Força Aérea Israelense lançaram 30 munições contra os militares no Irã. Como parte dos ataques, a Força Aérea Israelense atingiu instalações de armazenamento e lançamento de mísseis com a intenção de prejudicar o Estado de Israel, bem como satélites militares e radares usados para criar uma avaliação de inteligência aérea, afirmou a Força Aérea Israelense. A Força Aérea Israelense também relatou o ataque a um lançador de mísseis terra perto de Teherã. Irã se reserva o direito de se defender após ataque dos Estados Unidos. Saed Iravani, representante do Irã na ONU, defendeu o direito pleno e legítimo de seu país de responder à agressão dos Estados Unidos e de seu aliado Israel durante sua participação na reunião do Conselho de Segurança. O momento, a natureza e a escalada da resposta proporcional do Irã serão decididos por suas forças armadas, afirmou Iravani. Ele também reiterou que seu país passou por momentos difíceis em sua história e, portanto, o superará também desta vez. Por outro lado, Iravani denunciou o uso da diplomacia por Israel para enganar a comunidade internacional enquanto o ataque contra seu país era planejado. O Irã estava se preparando para a próxima rodada de negociações diplomáticas com os Estados Unidos em 15 de junho, mas Israel atacou o Irã 2 dias antes que essas negociações pudessem ocorrer. Na verdade, Israel decidiu destruir a diplomacia, disse ele. Irã responderá decisivamente ao ataque de Washington. O Irã não teme uma potencial resposta dos Estados Unidos, disse uma fonte do setor de segurança iraniano, a Sputnik. Os Estados Unidos não descartam a ação militar para proteger a navegação no Estreito de Hormuz. Não descarto qualquer ação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não estamos dispostos a discutir isso como um cenário inevitável, mas se o Irã decidir fechar o estreito, os primeiros a se indignarem serão os chineses, que dependem do petróleo que passa por ele, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, em entrevista à emissora CBS. Ele indicou que a decisão do Irã de fechar o estreito de Hormuz constituirá uma escalada significativa que exigiria uma resposta dos Estados Unidos e de outros países. Israel lança ataques contra a infraestrutura militar em Teherã e no oeste do Irã, diz exército israelense. Centro de Teherã é tomado por manifestantes que exigem retaliação contra os Estados Unidos e Israel. Milhares de iranianos tomaram as ruas do centro de Teherã neste domingo, 22 de 6 de 2025, em protesto contra os recentes ataques dos Estados Unidos e de Israel. Os manifestantes exigiram a resposta firme do governo iraniano às agressões. O presidente Massoud Pezeshkian participou do ato e reforçou as críticas aos dois países. O parlamento do Irã aprova o fechamento do Estreito de Hormuz, rota de 20% do petróleo global. Medida ainda precisa do aval do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Decisão é a resposta ao ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas, entre elas Fordow, crucial para o programa nuclear iraniano. O parlamento iraniano aprovou neste domingo, 22 de 6 de 2025, o fechamento do Estreito de Hormuz, passagem localizada no Golfo Pérsico, considerada estratégica para o comércio global e por onde passam diariamente 20% de todo o petróleo consumido no planeta e mais de 35% de todo o gás natural liquefeito. A medida foi anunciada por Ismail Kolsari, membro do Comitê de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento Iraniano, e ainda precisa do aval do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O parlamento chegou à conclusão de que o Estreito de Hormuz deveria ser fechado, mas a decisão final sobre o assunto será tomada pelo Conselho de Segurança Nacional, disse Kolsari. A decisão é a resposta ao ataque norte-americano perpetrado na noite de sábado 21 de 6 de 2025 contra instalações nucleares iranianas, entre elas a usina de Fordow, crucial para o programa nuclear iraniano. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, disse em entrevista à CBS neste domingo que não descarta a nova ação militar dos Estados Unidos se o Irã fechar a passagem. Não vou descartar qualquer ação do presidente Trump, não é algo que estejamos dispostos a discutir como cenário iminente, mas se o Irã decidir fechar o estreito, os primeiros a se indignar seriam os chineses. Eles dependem do petróleo que passa por lá, disse Rubio, rota de importância crítica. O estreito está localizado na parte noroeste do Oceano Índico, que conecta o Golfo Pérsico com o Golfo de Omã e o Mar Arábico. Ele tem importância estratégica tanto em termos de segurança militar dos países da região, quanto em termos de comércio global. Uma parcela significativa das exportações de energia do Oriente Médio passa pelo estreito, e por meio dessa rota que Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos exportam seu petróleo e GNL. Mais de 80% das exportações que passam pelo estreito vão para países asiáticos, o restante para a União Europeia. Um quarto das importações de gás da China passa pelo Estreito de Hormuz.
Os maiores importadores de petróleo transportados por essa rota são Índia, Japão, Coreia do Sul e China. Toda a costa norte do estreito pertence ao Irã, que controla em grande parte esta hidrovia. Na noite do sábado, apostados nas redes sociais, o presidente estadunidense Donald Trump anunciou que os Estados Unidos concluíram com sucesso um bombardeio a 3 instalações nucleares do Irã, entre elas Fordow. O chefe da Casa Branca afirma que as principais instalações de aquecimento de urânio foram completamente destruídas. O Pentágono, por sua vez, declarou que levará tempo para avaliar o resultado final dos ataques e que é muito cedo para falar sobre quais capacidades nucleares Teherã ainda possui. Segundo a agência de notícias iraniana Tasnim, a instalação nuclear em Fordow foi parcialmente danificada. O Irã nega que seu projeto nuclear tem um componente militar, como afirmou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi. Em 18 de junho, os inspetores da agência encontraram evidências concretas de que o Irã tem um programa de armas nucleares. Israel lança ataques contra a cidade de Izad, no Irã. Segundo os últimos dados, o número de mortos no Irã devido aos ataques israelenses se aproxima de 1.000. Destes, só 300 tinham conexões com o exército iraniano e cerca de 100 eram crianças. Os Estados Unidos não podem confirmar com certeza ter destruído o programa nuclear iraniano por completo, diz Vance. Todavia, os ataques adiaram significativamente a criação de armas nucleares por parte do Irã, afirmou o vice-presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão em estado de guerra com o Irã e só buscam a paz, assegurou J.D. Vance. Após os ataques contra as instalações iranianas, Irã vai responder aos ataques dos Estados Unidos, afirma especialista. O ataque dos Estados Unidos contra alvos no Irã adiciona um elemento de volatilidade a uma região já turbulenta. No entanto, o evento deve ser interpretado com cautela, disse o especialista mexicano em política internacional Carlos Manuel López Alvarado. Pode ser contra alvos militares estratégicos dos Estados Unidos ou de seus parceiros, ou de Israel e seus parceiros, mas a realidade é que será um ataque na região. Acredito que haverá uma resposta e, claro, ao mesmo tempo será buscada uma solução diplomática, considerou um analista. O especialista também observou que a participação dos Estados Unidos na campanha lançada por Israel dias atrás, embora inesperada, não é surpreendente. No entanto, ele considera difícil imaginar que o conflito possa ultrapassar os limites da região. Os Estados Unidos usam bombas GBU-57 em ataques contra estações nucleares do Irã. Traço da bomba destruidora de bunkers mais potente do mundo, que foi criada no início dos anos 2000. A bomba pesa mais de 3,5 toneladas, tem 6 metros de comprimento e um diâmetro de cerca de 80 centímetros e contém quase 2,5 toneladas de explosivos. Há evidência de que o projeto pode atingir alvos a uma profundidade de até 60 metros. O ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã terá consequências de longo alcance de Arashi. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Arashi, afirmou que o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas teria consequências de longo alcance, com o Irã se reservando o direito de proteger seus interesses em legítima defesa. Os Estados Unidos, membros do Permanente Conselho de Segurança das Nações Unidas, cometeram uma grave violação da Carta ONU, do Direito Internacional e do Tratado de Não Proliferação, ao atacar as instalações nucleares civis do Irã, escreveu o alto diplomata iraniano X. Ele acrescentou que os eventos desta manhã foram ultrajantes e terão consequências duradouras. Todos os membros da ONU devem estar alarmados com esse comportamento extremamente perigoso, ilegal e criminoso, de acordo com a Carta da ONU e suas disposições que permitem uma resposta em legítima defesa. O Irã reserva todas as opções para defender sua soberania, seus interesses e seu povo, enfatizou Arashi. O ministro das Relações Exteriores do Irã também se manifestou de forma oficial condenando as ações dos Estados Unidos. O mundo não deve esquecer que foram os Estados Unidos, durante um processo diplomático em andamento, que traíram a diplomacia ao apoiar sanções agressivas do regime israelense, genocídio ilegal, afirmou o ministério, destacando que o Washington é responsável pelas consequências muito perigosas de seu ataque às instalações nucleares iranianas. O Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã, nos termos mais veementes possíveis, condena a selvagem agressão militar dos Estados Unidos contra as instalações nucleares pacíficas do Irã. Uma violação flagrante e sem precedentes dos princípios mais fundamentais da Carta das Nações Unidas, das regras do direito internacional. A República Islâmica responsabiliza totalmente o governo belicista e ilegal dos Estados Unidos pelas consequências extremamente perigosas desta grave crime, afirmou o ministério. De acordo com a chancelaria iraniana, o silêncio da comunidade internacional após este ataque colocará o mundo em um risco sem precedentes. A República Islâmica do Irã lembra as Nações Unidas, ao Conselho de Segurança, ao secretário-geral da ONU, à Agência Internacional de Energia Atômica e a todos os outros organismos internacionais relevantes suas responsabilidades de agir rapidamente em resposta a esta violação criminosa do direito internacional. A República Islâmica enfatiza que o silêncio diante de uma agressão tão flagrante coloca o mundo inteiro em um perigo sem precedentes generalizado, afirmou o ministério.
O ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares demonstrou que os Estados Unidos esteve envolvido no planejamento do ataque israelense inicial ao Irã, acrescentou o Ministério. O ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares civis do Irã, cometido nas primeiras horas do 10º dia da agressão militar de Israel contra o Irã, expôs a colaboração criminosa e a participação direta dos Estados Unidos com o regime sionista no planejamento e execução de ataques militares contra o Irã, afirmou o Ministério. No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos concluíram com sucesso um bombardeio a 3 instalações nucleares do Irã. Anúncio de Trump foi feito nas redes sociais. Segundo o presidente norte-americano, uma das instalações atacadas foi Fordon, crucial para o programa nuclear iraniano. No dia 13 de junho, Israel lançou uma operação contra o Irã, acusando de implementar um programa nuclear militar secreto. Os alvos dos bombardeiros aéreos e ataques de grupos de sabotagem eram instalações nucleares, os generais físicos nucleares proeminentes, bases aéreas e sistemas de defesa aérea e mísseis terrestres. O Irã nega que seu projeto nuclear tem um componente militar, como afirmou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, em 18 de junho. Os inspetores da agência não encontraram evidências concretas de que o Irã tem um programa de armas nucleares. O Irã respondeu às ações de Israel com mísseis e ataques de drones, alegando ter como alvos militares. Prédios residenciais foram atingidos e o número de vítimas civis aumentou em ambos os lados. Segundo o Ministério da Saúde iraniano, mais de 400 pessoas morreram e pelo menos 3 mil ficaram feridas no país. Israel afirmou que mais de 20 pessoas morreram e mais de 1.200 ficaram feridas nos ataques iranianos. Irã lança cerca de 20 mísseis contra Israel, diz mídia. Explosões foram ouvidas em Tel Aviv e outras 9 localidades, segundo relatou o canal 12 israelense. De acordo com os dados iniciais, autoridades médicas, pelo menos 11 pessoas ficaram feridas nos ataques. Escalada na guerra Irã, Israel faz disparar os preços de combustível de aviação na Europa, diz mídia. A guerra entre Irã e Israel fez disparar os preços do diesel e do combustível de aviação na Europa, que atingiram o maior nível em 15 meses. Refletindo o temor de interrupções nas exportações do Golfo, região crucial para o abastecimento europeu, segundo a mídia britânica. Com a recente escalada do conflito entre Irã e Israel, o temor de interrupções nas exportações de combustíveis do Oriente Médio, especialmente do Golfo, tem impulsionado a alta de preço de combustível de aviação na Europa. Desde o início das hostilidades, o prêmio do diesel em relação ao petróleo bruto subiu 60%, enquanto o do combustível de aviação aumentou 45%. Segundo dados da Argus, apesar da valorização de cerca de 9% do preço de petróleo do tipo Brent, analistas apontam que o mercado global de petróleo ainda está bem abastecido. Até o momento, Israel tem evitado atacar diretamente a infraestrutura de exportação de petróleo do Irã, o que tem ajudado a conter maiores impactos no fornecimento global de petróleo bruto. No entanto, os combustíveis refinados como diesel e querosene de aviação têm sido mais sensíveis às tensões geopolíticas. A Europa depende fortemente das importações de combustíveis refinados do Golfo, o que a torna particularmente vulnerável a qualquer interrupção no Estreito de Hormuz. Um ponto estratégico para o escoamento de petróleo e derivados. Mais de 20% do diesel rodoviário importado pela União Europeia, Inglaterra e Noruega em 2024 veio da região, especialmente da Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, de acordo com o Financial Times. Além disso, o Golfo forneceu mais da metade dos combustíveis de aviação consumidos na Europa, totalizando cerca de 3 milhões de toneladas. Outros fornecedores importantes incluem os Estados Unidos, Índia e Turquia. A Inglaterra é um dos países mais expostos, tendo importado 1/3 do seu diesel e 2/3 de seu combustível da aviação do último ano. Na última quinta-feira, o combustível de aviação era negociado com um prêmio de quase $27 por barril em relação ao Brent, enquanto o diesel apresentava um prêmio de quase $29, segundo George Bonnet, da Argus. Os consumidores e companhias aéreas devem começar a sentir os efeitos desses aumentos nas próximas semanas, embora muitas empresas já contem com estratégias para mitigar os impactos imediatos e se proteger contra os riscos financeiros. Ainda que os preços da gasolina na Europa estejam caindo devido à fraca demanda interna e com o reforço da recém-inaugurada refinaria nigeriana de Dangote, mais impactos sobre os combustíveis, como o gás, são esperados caso o conflito no Oriente Médio se estenda ou transborde para outras regiões. Nenhuma contaminação nuclear detectada após ataques dos Estados Unidos, segundo autoridades nucleares da Arábia Saudita e do Irã. A Autoridade Reguladora Nuclear e Radiológica da Arábia Saudita também confirmou que não foram detectadas alterações nos níveis de radiação na Arábia Saudita nem em outros
estados árabes do Golfo após os ataques dos Estados Unidos às suas instalações nucleares. A Organização de Energia Atômica do Irã também havia afirmado que não há sinais de contaminação nuclear. O que se sabe até agora sobre o ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o ataque no início da noite de sábado, 21 de 6 de 2025, às instalações nucleares de Fordow, Nantes e Isfahan. O ataque foi muito bem sucedido em momento histórico, afirmou. Na ofensiva, os Estados Unidos utilizaram bombardeiros estratégicos B-2, munições antibanca e mísseis de cruzeiro Tomahawk. Em declaração à nação, Trump ameaçou fazer novos ataques se o Irã não acatar suas demandas. Segundo a imprensa americana, os Estados Unidos entraram em contato com o Irã para informar que os ataques tinham alvos limitados sem intenção de promover mudança de regime do Irã. Teherã declarou que esperava os ataques e que não houve danos irreversíveis. Israel impôs restrições no país, com proibição de aglomerações e suspensão das atividades escolares. O Pentágono fará coletivo de imprensa na manhã deste domingo sobre os ataques. Servidores da ABIN pedem saída de diretor e discutem possível greve. Funcionários da Agência Brasileira de Inteligência convocaram uma assembleia para a próxima segunda-feira, 23 de 6 de 2025, com o objetivo de pressionar pelo afastamento do diretor-geral Luiz Fernando Corrêa. A reunião foi chamada pela Intelis, entidade que representa os profissionais da agência, que também discute a possibilidade de uma greve. Corrêa foi indiciado pela Polícia Federal na última terça-feira, no inquérito da chamada ABIN paralela. Segundo a investigação, ele teria tentado interferir nas apurações. Em nota divulgada na sexta-feira, a Intelis afirmou que a categoria estuda a possibilidade de entrar em greve. Além de Corrêa, também foram indiciados o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. As informações são do Estado de São Paulo e da revista Veja. Instalações nucleares iranianas já haviam sido evacuadas, afirma Irã. Guerra começou para nós. As instalações atacadas já haviam sido evacuadas, afirmou o governo do Irã neste sábado. Após os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas de Nantes, Fordow e Isfahan. 3 instalações nucleares, incluindo Fordow, haviam sido evacuadas há algum tempo e nosso estoque de urânio enriquecido foi removido desses locais. Não há risco de vazamento de radiação, afirmou a emissora estatal iraniana IRIB. Mehdi Mohammad, principal assessor do presidente do parlamento, Mohamed Galibaf, revelou nas redes sociais que o Irã já esperava ataques contra Fordow há várias noites. O local foi evacuado há muito tempo e os danos não são irreversíveis, escreveu ele, ressaltando a confiança do Irã diante dos ataques. Você não pode bombardear o conhecimento, acrescentou Mohamed. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica reagiu em suas redes sociais aos ataques perpetrados pelos Estados Unidos às suas instalações nucleares. Agora a guerra começou para nós, diz a postagem. Teherã espera que a comunidade internacional condene os últimos ataques, segundo declarou a Organização de Energia Atômica do Irã. A autoridade reguladora nuclear e radiológica da Arábia Saudita informou que não foram detectados efeitos radioativos no meio ambiente do reino nem nos estados do Golfo Pérsico como resultado dos ataques. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos concluíram com sucesso um bombardeio a 3 instalações nucleares no Irã. O anúncio de Trump foi feito nas redes sociais. Segundo o presidente norte-americano, uma das instalações atacadas foi Fordow, crucial para o programa nuclear iraniano.
Irã diz que instalações nucleares já estão sendo reconstruídas e que atividades vão continuar com ainda mais força. A Organização de Energia Atômica do Irã afirmou que os locais atingidos nos ataques estão sendo rapidamente reconstruídos e que o programa nuclear continuará com ainda mais poder, segundo informações divulgadas pela imprensa estatal iraniana neste domingo, segundo a Reuters. A declaração ocorre após os Estados Unidos atacarem 3 instalações nucleares do Irã no sábado. Os Estados Unidos fizeram pegadinha com aviões para distrair Irã antes de lançar bombas, revela o Pentágono, entenda? Bombardeiros B-2 voaram sem serem detectados por 18 horas. O Pentágono disse que a operação envolveu 125 aeronaves e usou mísseis GBU-57 capazes de destruir bunkers. Com o início da operação Midnight Hammer, martelo da meia-noite, no sábado 21/6 de 2025, um grupo de bombardeiros B-2 decolou de sua base no Missouri e foi visto indo em direção à ilha de Guam, no Pacífico, no que especialistas viram como possível pré-posicionamento para qualquer decisão dos Estados Unidos de atacar o Irã. Mas eles eram apenas uma isca. O verdadeiro grupo de 7 bombardeiros furtivos B-2 com asas de morcego voou para o leste por 18 horas sem ser detectado, mantendo as comunicações no mínimo e reabastecendo em pleno voo, segundo informações divulgadas pelo Exército dos Estados Unidos neste domingo. À medida que os bombardeiros se aproximavam do espaço aéreo iraniano, um submarino americano lançou mais de 2 dúzias de mísseis de cruzeiro Tomahawk de ataque terrestre. Caças americanos voaram como chamariz à frente dos bombardeiros para varrer quaisquer caças e mísseis iranianos. O ataque às 3 principais instalações nucleares do Irã foi o maior ataque operacional já realizado por bombardeiros furtivos B-2 e a segunda operação B-2 mais longa já realizada, superada apenas pelas operações posteriores aos ataques de 11 de setembro de 2001 e da Al-Qaeda contra os Estados Unidos. Os bombardeiros B-2 lançaram 14 mísseis de penetração maciça GBU-57 capazes de destruir bunkers. Cada míssil pesa 13.660 kg. A operação envolveu mais de 125 aeronaves militares americanas, de acordo com o Pentágono. Da perspectiva militar americana, a operação foi um sucesso tático retumbante. Os iranianos não conseguiram disparar um único tiro contra a aeronave americana e foram pegos de surpresa, segundo o general Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto. Os caças iranianos não voaram e, ao que parece, o sistema de mísseis terra iranianos não nos avistaram durante toda a nossa missão. Toda a missão, disse Kane, mantivemos o elemento surpresa. Kane afirmou que a avaliação inicial da batalha indicaram que todos os 3 alvos sofreram danos e destruição extremamente grave, mas se recusou a especular se alguma capacidade nuclear iraniana ainda estaria intacta. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Sedgwick, mostrou-se mais confiante. Ficou claro que devastamos o programa nuclear iraniano, disse ele ao lado de Kane na sala de imprensa do Pentágono. A operação Midnight Hammer era altamente confidencial, segundo Kane, com pouquíssimas pessoas em Washington sabendo do momento ou da natureza do plano. Muitas autoridades de alto escalão dos Estados Unidos só souberam do plano na noite de sábado, por meio da primeira publicação do presidente Donald Trump nas redes sociais.
O Wig 7 disse que foram necessários meios de preparação para garantir que as Forças Armadas dos Estados Unidos estivessem prontas caso Trump ordenasse os ataques. Kane disse que a missão em si, no entanto, foi montada em questão de semanas. O que acontecerá em seguida não está claro. Os países do Golfo, que abrigam diversas bases militares americanas, estavam em alerta máximo neste domingo, enquanto avaliam os riscos de uma escalada do conflito na região. Para se proteger contra retaliações, os militares americanos também dispersaram ativos militares americanos no Oriente Médio e aumentaram a proteção das tropas americanas. O Wig 7 afirmou que os militares americanos não somente estavam posicionados para se defender no Oriente Médio, mas também para responder caso o Irã prossiga com as ameaças de retaliação. O governo Trump afirmou que não busca uma guerra ampla com o Irã e o Wig 7 disse que mensagens privadas foram enviadas a Teherã incentivando-os a negociar. Mas Trump também alertou o Irã de que os Estados Unidos estão preparados para atingir alvos adicionais com ainda mais força caso seja necessário. O Irã seria inteligente se prestasse atenção a essas palavras. Ele disse isso antes e é sincero, disse o Wig 7.